Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, vamos ler do versículo 15 ao 17. Carta aos Efésios, capítulo 5, do verso 15 ao 17, diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém. Deus, obrigado pela Tua palavra que podemos ouvir aqui nesse lugar. Meu Deus, invocamos, Senhor, o Teu Espírito Santo para que Ele tenha total liberdade, para que Ele fale aos nossos corações, que Ele ministre a Tua palavra, meu Deus, porque queremos ouvir aquilo que vem de Ti, meu Senhor. Precisamos da Tua palavra para edificar a nossa vida, para alicerçar a nossa fé. Meu Deus, rogamos a Ti que o Teu Espírito Santo venha agir nesse lugar e use a minha vida, meu Deus, de acordo com a Tua vontade, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, me capacita com esse poder do Espírito Santo, para que eu não traga conhecimentos humanos, mas somente a Tua boa palavra. Assim rogamos a Ti, meu Deus, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Irmãos, você me viu falando há pouco, né, dos meus dias de descanso, das férias. Passeamos, fomos a Angra dos Reis, região de praias, estivemos indo à praia alguns dias. Você vai entender, eu vou contar para você uma história rápida, talvez alguns já saibam, mas Deus às vezes nos inspira em momentos mais inusitados, né? Nos dá inspiração, às vezes as coisas acontecem, a gente fica meditando naquilo. Eu falei, Senhor, eu creio que há uma mensagem vinda de Ti nesse episódio. E nós estávamos na praia, chegamos no primeiro dia, a minha esposa foi com meu filho, eu não fui à praia naquele dia, e tudo lindo, belo, maravilhoso. No primeiro dia ele aproveitou demais, no segundo dia também, uma maravilha. E em determinado momento eu estava com ele na água, e ele, meu filho, super feliz, né? Eu estava com a água um pouco abaixo da cintura, e ele a uns 2 metros, 2,5 metros de mim, e ele vinha ao meu encontro, e inesperadamente eu vi uma arraia. Você já teve o privilégio de ver uma arraia? Não digo em aquário, no aquário do Rio não conta, mas você já viu uma arraia na praia? Já teve essa oportunidade, esse privilégio? Eu não costumo ir muito à praia, vou poucas vezes, né? Eu não posso dizer que sou um rato de praia, mas nos meus quase 47 anos eu nunca tinha visto ali ao vivo. E ela era tão grande, irmãos, não é história de pescador, ela era grande, o bicho era grande, o dorso dela era preto, e ela, a envergadura, deveria ter aí, talvez aqui, desse púlpito, no altar aqui, de um lado ao outro, né? Preta, passando assim entre eu e ele. E quando eu vi, eu tomei um susto, eu fiquei impactado com aquela imagem, né? E ele gosta muito das coisas do mar, ele gosta de tubarão e etc e tal. E eu falei para ele assim, meu filho, olha, uma arraia. E ela já tinha passado. Mas a bicha era tão grande, que o rabo dela, quando ele veio ao meu encontro, ele ainda pisou na pontinha do rabo dela. E não sei se você sabe, mas a arraia é perigosa, né? Tem um ferrão venenoso. Embora ela tivesse passado pacificamente, tranquila, ela não estava se sentindo ameaçada, aquilo impressionou ele, as pessoas já sabiam que aquilo podia acontecer, porque outras pessoas já viram, e ele tinha um cortezinho no pé. E aí nós levamos ele no posto, porque falaram, olha, leva, porque se ela soltou o veneno, ele pode passar mal, enfim. Levamos ele no hospital, mas ele acabou a praia para ele. Não quis mais entrar na água. A partir daquele dia, foi no início das férias, e a partir daquele dia ele não queria mais saber de água. Quando ia à praia, ele não vou entrar, passava só, nem chegava na canela, ele não queria mais saber de praia. E aí eu quis falar para ele, falei assim, meu filho,
Veja isso como uma oportunidade, um privilégio. Você acha que você vai ter a oportunidade de ver uma arraia na praia outra vez? Eu tenho quase 47 anos e nunca tinha visto. Encare isso como uma oportunidade, um privilégio. Ele não gostou muito do meu argumento, não. Mas o que eu quis mostrar para ele era, olha, encare isso não como um acidente, uma coisa ruim, mas uma oportunidade que Deus te deu. E eu comecei a pensar naquele episódio, e eu confesso que em todos os dias da viagem, tudo que eu via ao meu redor, a beleza, né, exuberante da natureza, tudo, comecei a pensar na minha vida. Eu falei assim, Senhor, quantas oportunidades o Senhor nos dá. E nós não sabemos, às vezes não encaramos bem essas oportunidades. Como eu disse, eu acho difícil, né, ver novamente uma arraia até o fim da minha vida, ao vivo. Porque o tempo passa rápido, né? Você tem visto que o ano começou agora, nós estamos a cada dia com menos tempo, o carnaval já está aí, daqui a pouco já é Natal de novo, o ano passou e o tempo está voando. Nesse trecho que nós lemos, você viu comigo que o apóstolo Paulo diz aos Efésios para que eles fossem prudentes, remindo o tempo. Então, Paulo fala a respeito do tempo, para que eles venham a remir, a aproveitar o tempo escasso, algo que Deus nos concede, embora ele não seja submetido ao tempo, ele nos concede e não volta atrás. O que passou não volta atrás. Então, a respeito de tempo, Paulo fala aos Efésios. Em outra passagem, ele usa a mesma palavra, um pouquinho à frente, em Colossenses, capítulo 4, versículo 5, diz assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. O curioso é que, tanto aos Efésios como aos Colossenses, as palavras são as mesmas. Só que quando nós lemos lá em Efésios é remir o tempo, e aqui é aproveitar as oportunidades. E como eu te disse, oportunidades às vezes nós não as reconhecemos e não as valorizamos. A concordância Strong, não sei se você já ouviu falar, mas foi algo criado por um homem, James Strong, que ele, ao lado de cada palavra na Bíblia, coloca um número, e ali naquela concordância, naquele número você pode ver o significado do original. E nessa concordância de Strong, ele dá o seguinte significado para remir lá em Efésios e aproveitar aqui aos Colossenses. Diz assim: fazer uso sábio e sagrado de cada oportunidade para fazer o bem, de tal forma que o zelo e o bem que se faz são, de certo modo, o rendimento em dinheiro pelo qual nós fazemos nosso próprio tempo. O que ele diz é o seguinte: é tanto remir como aproveitar, que eu não ouso dizer a palavra no grego, mas tanto uma como a outra tem um significado de fazer uso sábio e sagrado da oportunidade que te é dada para fazer o bem. De forma que é como se você estivesse tendo algum benefício, algum rendimento por aquilo que você fez, por fazer o tempo ser seu. Então, aproveitar de forma sábia e sagrada cada oportunidade. Numa, ele diz remir, na outra, ele diz aproveitar. E a palavra oportunidade, que lá nós vemos como tempo, e aqui como oportunidade, é kairos, que você já deve ter ouvido falar. Tempo de Deus, plenitude de tempo, o tempo certo, a medida certa, não é? Tudo isso está relacionado a kairos. E, para nós, essa palavra oportunidade, a tradução de kairos, para nós, num momento ele usa tempo e na outra oportunidade. Mas essa palavra oportunidade, ela tem uma origem do porto, no sentido de chegar a um porto seguro. É como se você fosse levado num vento favorável para a realização de algo. Então, oportunidade
está relacionada normalmente a algo bom, não é? Quando você fala algo fora de propósito, fora do tempo, alguém diz assim, poxa, você foi inoportuno, não é? Você perdeu a oportunidade de ficar calado. Oportunidade, irmãos, é algo que, para nós, tem um sentido favorável, não é? A nosso favor, para nosso benefício. Ou seja, é algo ligado ao porto mesmo, como se você estivesse num barco e um vento levasse você para um local seguro. Isso é de onde vem a palavra oportunidade. É como se você fosse levado a um porto seguro para algo favorável, ter um vento favorável para a realização de algo. E por isso a gente fica associando oportunidade a algo bom, não é? Por isso que eu me impressiono com a palavra de Deus quando eu vou estudar, e eu vejo assim, Deus, às vezes, eu vejo umas coisas que a gente pensa assim, nossa, parece maluquice. Você sabia que você é doido? Sabia disso? Só um amém. A palavra diz que você é louco por crer no Evangelho. Porque Deus nos dá conceitos, Ele quebra paradigmas. Veja bem, se eu dissesse para você, você chegasse em casa num dia e falasse assim, mulher, tive a oportunidade de ser assaltado hoje. Me levaram tudo. Essa mulher, olha, é mesmo. Olha, Deus me deu uma oportunidade. Você falaria assim? Não, você fala assim, pô, tive o azar de ser assaltado. Pô, cheguei lá, maltrapilho. Imagina se você chega em casa igual um mendigo, sujo, não é? Com roupa suja. E aí você diz, olha, eu tive a oportunidade de ser assaltado. E a esposa diz, é mesmo? O que aconteceu? O bandido veio, me falou, dá tudo. E aí ele levou tudo mesmo, deixou você pelado no meio da rua. E aí você pegou as roupas de um mendigo. Um mendigo te deu roupa, porque rico não te dá. Você, na rua pelado, vai ser auxiliado por um mendigo. O rico ainda vai te dar uma pancada, achando que você é um tarado, querendo alguma coisa. Mas aí um mendigo vai te dar umas roupas sujas, você chega em casa, né, e diz assim, mas amor, eu quando fui ajudado pelo mendigo, falei para ele de Jesus. Olha, e ele aceitou, ele ouviu, e ele se rendeu a Cristo e tal. Você faria assim? Você diria, poxa, eu tive um azar danado, eu fui assaltado, me levaram tudo. Pô, menos mal que um mendigo me ajudou e eu ainda falei de Cristo para ele. Qual das duas situações você falaria? E aí, quando eu digo que nós somos considerados como doidos, você pode dizer para mim assim, pô, mas isso é maluquice. Chegar em casa e dizer que teve a oportunidade de ser assaltado, isso é doideira, porque oportunidade está ligada a coisa boa. Então, vamos a Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, para você ver como é que nós somos doidos. Tem gente doida na Bíblia. Atos capítulo 6, não está aí no PPT, mas veja só o que acontece quando Pedro e os apóstolos, né, são presos, já pela segunda vez, que tinham sido alertados, olha, parem de pregar no nome do Senhor Jesus, parem com isso. E aí, depois de muita discussão, vem o parecer do Gamaliel, lá no verso 38. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho, esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, o que fizeram com ele? Fizeram o quê? Açoitaram-nos. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, verso 38. Tá? Atos 5, verso 38 até o 42. Aí no 40 diz assim, chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Olha só como é que Pedro era doido.
Isso aqui é coisa de maluco. Imagina ele chegar assim: olha, tive oportunidade hoje, fui açoitado, mas eu falei de Jesus. Você falaria isso? Imagina José: tive a oportunidade de ser jogado numa cisterna, tive a oportunidade de ser preso, olha que maravilha. Imagina Paulo e Silas, não é? Foram também açoitados, e ele falou assim: Silas, tivemos a oportunidade de apanhar, levamos uma coça, mas o carcereiro se converteu. Veja como é que Deus faz as coisas humanas parecerem loucas e as loucas sábias. Porque para Deus, o que parece para nós oportuno ser algo favorável, não é isso que diz a palavra? Vento favorável, está tranquilo, está favorável. Você não vai dizer: tive a oportunidade de ser assaltado. Você não vai dizer isso. Você vai dizer: tive a oportunidade, me deram a oportunidade, né? A oportunidade para nós, para o homem, é algo favorável, mas para Deus, oportunidade também é naquilo que não tem um vento favorável. Porque me dizer que ser açoitado por pregar o nome de Jesus é algo oportuno, favorável, não é. No sentido humano da palavra, não. Mas Deus, Ele transforma esse sentido para nós, como em todas as situações, algo bom acontece. Por isso nós somos mais que vencedores. Por isso todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todos os dias Deus nos dá oportunidades, mesmo parecendo que o vento está contra nós. Mesmo parecendo que o vento está contra você, não necessariamente é algo ruim. Pode ser algo bom. E aí foi isso que eu quis passar para o meu filho. Meu filho, você vai chegar na escola e vai falar: olha, eu vi uma raia e pisei no pé dela. Aí ele vai falar assim: isso é chato. Ele não gostou da ideia. Mas eu falei para ele: cara, vê isso como uma oportunidade. Isso é algo único. Imagina você um dia na praia ver um tubarão branco. Pô, cara, encara isso como uma oportunidade. Você sabia que tem gente que paga para ir lá na África ver tubarão branco dentro da gaiola? Imagina se Deus te permitir ver de graça. Não é uma oportunidade? Irmãos, o que eu quero dizer para vocês, a mensagem de Deus é: Deus te dá oportunidades todos os dias, mas não encare a oportunidade somente daquele vento favorável, te levando para um porto seguro. Não, não é isso que Deus faz com os cristãos. Muitas vezes, Ele te leva para um lugar turbulento, no meio de uma tempestade, vento contrário, mas vai vir coisa boa daí. Então não pense que, se tem tribulação, vento contrário, isso é do diabo. Não, é Deus. Deus faz da maneira dele. Deus faz coisas doidas para os humanos, mas sábias para ele. Então, as oportunidades nos ensinam sempre algo novo da parte de Deus. É isso que nós temos que pensar a respeito delas. Temos que aprender com essas oportunidades. E o que elas nos ensinam? Primeiro, separei 3 aqui, mas várias você pode depois meditar. Primeiro, nos ensinam a amadurecer. A oportunidade, essas que Deus nos dá, nos ensinam a amadurecer. Você passar por situações, um vento contrário, irmãos, andar num vento favorável, num mar de almirante, céu de brigadeiro, é mole. Mas anda ao contrário, na tempestade, na luta, é ali que você amadurece, é ali que você cresce. Num simulador de avião, o cara não vai botar para você lá: não, está tudo bem, não tem nada, não tem turbulência nenhuma, combustível está tudo bem, nada parou, meu filho. Vai. E na realidade, quando você se enfrentar, então as dificuldades, essas oportunidades, né, vamos chamar assim, que não são como o mundo as vê, elas nos ensinam a amadurecer. E como eu disse, o apóstolo Paulo, ele nos ensina muito a respeito disso. Abra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16,
verso 8 e 9. 1 Coríntios 16, versos 8 e 9. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e não tem nada contrário lá para mim. O vento favorável, maravilha, céu de brigadeiro, é isso que está escrito aí? E há muitos adversários, mas abriu uma porta grande e oportuna. Paulo sabia ver isso. Olha, nem sempre, a maioria das vezes, o vento não vai estar favorável e não vai te levar para um porto seguro. Vai ter adversário, vai ter dificuldade. Então, ele passou por várias situações difíceis, mas são elas que nos fazem amadurecer. Elas aqui nos fazem crescer como cristãos, como seres humanos. Então, Paulo sabia e aproveitava dessas oportunidades e amadurecia, porque Éfeso, que ele diz, o lugar em que ele ia ficar, era uma cidade idólatra, cheia de oposições, não é? Se você olhar para o livro de Atos, que fala da passagem dele em Éfeso, ele teve muita tribulação. Há um tempo atrás eu falei que ele chegou lá e perguntou a respeito do Espírito Santo, e as pessoas nem conheciam. Éfeso tinha um ourives chamado Demétrio, lembra? Demétrio causou um problemão para ele. Quando começou o alvoroço, tiveram que mandar Paulo sair de lá. Então, havia oposições em Éfeso. Mas Paulo disse, olha, uma porta grande e oportuna foi aberta para mim. Quando ele diz a Timóteo, prega, insta a palavra, quer seja oportuno, quer não, é a mesma palavra, kairos. Então, irmãos, nós precisamos ver que nem sempre quando o vento é favorável, nós aprendemos. Muito pelo contrário, quando a situação é difícil, quando o vento está contra, é que nós amadurecemos. Falei para você que eu fui lá visitar o prédio novo. A maioria das pessoas poderia chegar e falar assim, pastor Maurício, para essa obra, a época não está favorável. Foi favorável? Nós estamos numa época favorável? Quantos irmãos desempregados, quanta dificuldade, quanta luta, muitos teriam parado o investimento. Não, vou parar porque o vento está contra. Ele parou? Não parou, a obra está pronta. Porque Deus nos sustenta, não foi isso que nós louvamos? A tua destra me sustenta. Mesmo em meio ao vento contra, mesmo em meio às dificuldades, Deus me sustenta. Deus está comigo, estava com Paulo, e por isso ele disse, olha, uma porta grande e oportuna foi aberta para mim ali, mas há muitas oposições, muitos adversários, mas Deus abriu para mim, e é para lá que eu vou. As pessoas ficam assim, pô, mas que porcaria, por que eu estou nessa cidade, por que tem tanta tribulação, por que eu estou nesse país? Meu irmão, aproveite, isso é uma oportunidade. Eu hoje digo, Senhor, obrigado pela oportunidade de estar aqui, pregando, obrigado pela oportunidade de estar trabalhando, de ter um emprego, obrigado pelas oportunidades que o Senhor me dá. E tem muita gente que reclama, trabalha numa porcaria de uma empresa, mora numa porcaria de um lugar, isso. Uma oportunidade, irmão. São oportunidades que Deus está te dando, mas o ser humano só olha o vento favorável em Porto Seguro. É só isso que passa na cabeça das pessoas. As portas mais abençoadas são as mais estreitas. Jesus disse, entrai pela porta estreita, porque grande e espaçosa é a que leva para a perdição. Nessa viagem nós queríamos visitar praias, né? E a minha esposa é ótima para isso. Não, vamos lá num tal lugar que dizem que a praia é linda. Meu irmão, se disseram para você que a praia é linda, vai ser ruim de tu chegar lá. Teve uma que eu olhei e falei assim, eu não vou botar meu carro aí não. Ela vai, dá sim, dá para chegar lá. Você vai numa estrada ruim para caramba, desce numa trilha ruim para caramba, e aí chega numa praia linda. Porque se for fácil o acesso, o ser humano estraga. Então as portas mais estreitas, os lugares mais belos, as coisas mais abençoadas, são as que têm a porta mais estreita. O ruim foi voltar para subir a trilha, que foi difícil. Mas
lugares lindos. As coisas mais belas que Deus tem para nós são nas portas mais estreitas. E como ele diz lá em Efésios, no capítulo 5, no verso 16, os dias são maus. Nós estamos vivendo dias maus, onde há maldade, há oposição, há adversários, há demétrios, há pessoas contra nós, mas Deus continua nos dando oportunidades. Não encare uma dificuldade como um motivo para desistir, encare como uma oportunidade. Não tem uma oportunidade aí por trás. Eu devo aproveitar, eu devo ver de maneira diferente, como Deus quer que eu veja, para que eu possa aproveitar a oportunidade. E oportunidades, irmãos, são diferentes de armadilhas. Deus nos dá oportunidades, porque vem algo bom. Satanás dá armadilhas, porque depois vem algo ruim. Então, muitas pessoas, quando vêm as situações que não são favoráveis humanamente, acham que são armadilhas e não as abraçam, não usufruem dela, não as aproveitam. Aproveitem as oportunidades de Deus. Não são armadilhas, Deus não põe armadilhas no seu caminho, Ele não põe oportunidades para te reprovar, para te derrubar, muito pelo contrário, para te amadurecer, para fazer você crescer, para fazer você aprender. E Deus, no momento em que Ele nos der essa oportunidade, o que vai ser necessário para você? Preparo. Quando Deus lhe der a oportunidade, você tem que estar preparado. Eu sempre digo que sorte não existe. O que existe é a junção de preparo e oportunidade. Às vezes a oportunidade vem, mas eu não estou preparado, e aí eu a perco. Às vezes eu estou preparado, mas ela ainda não veio. Mas quando junta as duas, as pessoas chamam sorte. Não, isso não é sorte. Deus envia as oportunidades, mas nós devemos estar preparados. Existe aí um ditado mundano, né, que a oportunidade é uma mulher com um rabo de cavalo na testa. Se você deixar ela passar, depois não adianta tentar agarrar, que você não vai conseguir mais pegar. Então, aproveite as oportunidades, se prepare, porque no momento que ela vier, Deus vai te usar poderosamente. Deus vai cumprir o propósito na sua vida. E você será alguém que vai amadurecer. E o tempo é algo precioso demais para nós gastarmos mal. Hoje as pessoas gastam mal demais o seu tempo. Gastam em aplicativos, gastam em aparelhos tecnológicos, gastam em tantas outras coisas. E nós não dedicamos tempo para Deus. Não dedicamos tempo para amadurecimento, para o nosso preparo, para a nossa capacitação. E aí, quando a oportunidade vem, eu não estou preparado. A segunda coisa que as oportunidades de Deus nos ensinam são a gratidão. Quando eu entendo que o que Deus coloca na minha mão é uma oportunidade dele, mesmo que ela seja contrária aos olhos humanos, eu começo a ser grato a Deus. Eu começo a agradecer. Senhor, obrigado pela oportunidade que eu tive, obrigado por estar aqui, obrigado pelo carro que eu tenho, obrigado pela família que eu tenho, obrigado por tudo. Você começa a ser grato. Somente quando olhamos para elas com esses olhos espirituais, que só vêm com a capacitação, com o Espírito Santo, somente assim é que nós conseguimos gratidão. Veja o que Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 10 ao 14. Carta aos Filipenses, no capítulo 4, do verso 10 ao 14. Diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Olha, Paulo também era outro doido. Paulo, isso não é vento favorável. Angústia, fome. Não, isso não é vento favorável, isso não é oportunidade, isso não é porto seguro. Mas ele disse, olha, aprendi a viver como contente, grato, porque Paulo sabia aproveitar as oportunidades. Então, quando nós temos essa visão, desenvolvemos gratidão. Obrigado, Senhor, porque eu vi uma arraia. Obrigado, Senhor, porque isso me aconteceu. Damos graças por todas as coisas. Somos gratos a Deus por tudo que nos acontece. E a princípio nós não olhamos com gratidão, mas Deus nos proporciona oportunidades incríveis. Volta lá ao livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28. Vamos ler do verso 7 ao 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, do verso 7 ao 10. Uma passagem conhecida também pelos irmãos. Diz assim, Atos 28, verso 7. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos pusemos a bordo tudo o que era necessário. Lendo do verso 7 ao 10, parece que foi um vento favorável. Não é? Olha que maravilha, uma ilha que Paulo chegou e teve a oportunidade de conhecer esse Públio, que ele estava ardendo em febre, ele orou, o cara foi curado, muita gente na ilha foi curada, eles tiveram tudo que era necessário, receberam, né, os mantimentos em abundância, partiram viagem. Olha, vento favorável. Poxa, Paulo deu uma sorte. Poxa, que legal. Você conhece o texto antes disso? Exatamente o contrário do sentido de oportuno, um vento para um porto seguro. O cara naufragou. Ele foi parar na ilha, onde os bárbaros trataram ele com humanidade. Ele foi picado por uma serpente, passou frio, mas ele teve a oportunidade de estar ali. Com certeza ele disse, Senhor, obrigado pela oportunidade de ter naufragado. Me ferrei, fui mordido, mas eu conheci esse cara, orei, ele foi curado, muitos foram curados, prosseguimos viagem, obrigado, Senhor, pela oportunidade. Maluco, aos olhos humanos, doido, vai agradecer porque naufragou, mas é assim, irmãos. Somos gratos quando percebemos que as oportunidades de Deus nos proporciona coisas incríveis, e assim Paulo tinha essa percepção. Nós devemos buscar compreender qual a vontade do Senhor. Efésios, voltando lá, capítulo 5, que nós lemos, Efésios 5, verso 17, veja, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Senhor, qual a vontade tua para mim aqui? Que oportunidade tem aqui? Por que que eu vim parar aqui? Por que que me aconteceu isso? Você já se perguntou quando algo te sucedeu? Quando você não vislumbrou uma oportunidade? Ou você já parou para pensar que há uma vontade de Deus ali, naquilo? Você já teve essa visão? Já parou para perceber dessa maneira? Porque é o que diz o verso 17. Procurai compreender qual a vontade do Senhor, não vos torneis insensatos.
procurar e compreender qual a vontade do Senhor na sua vida, nesse vento contrário, nessa oportunidade, onde você está, nesse naufrágio, nessa cisterna, sendo açoitado. Eu não sei o que passa na sua vida, mas eu sei que há uma oportunidade de Deus para você fazer coisas incríveis. Nós só queremos fazer coisas incríveis sentado num sofá confortável, com controle remoto na mão e um copo de suco. Não é assim, irmãos. As portas estreitas são as que têm as maiores bênçãos, são as que têm as coisas mais incríveis, tá? Aprenda isso. Então, nos ensinam a gratidão. Seja grato a Deus pela oportunidade que Ele tem te dado. Paulo, na primeira carta a Timóteo, lá no capítulo 1, nos versos 12 a 14, é exatamente o que ele diz. Já velho, não é? Na sua 4ª viagem missionária, Paulo escreve a primeira carta ao seu amado filho Timóteo e diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Paulo diz: eu sou grato, nesse momento da minha vida, depois de tudo que eu passei, eu agradeço a Deus, porque Ele me considerou fiel, Ele me confidenciou, Ele me deu um ministério, para que eu pudesse desempenhar, para que eu pudesse evangelizar. Obrigado, meu Deus, porque eu fui açoitado, porque eu tenho as marcas de Cristo. Obrigado porque eu naufraguei. Obrigado porque eu fui apedrejado. Obrigado por tudo que me passou. Eu sou grato. Desenvolveu gratidão, porque soube aproveitar as oportunidades de Deus. Os ventos contrários, que a maioria acha que é armadilha. Não, isso é laço. Não, irmão, isso é do diabo. Não faz isso não. A vida, as coisas de Deus não são assim não. Não são? As coisas de Deus são tumultuadas, irmãos. Às vezes a gente passa por tumultos. Às vezes a gente leva uns supapos, a gente apanha, a gente é chicoteado. Às vezes são assim as coisas. Mas a gente não quer ver assim. A gente quer ver, que maravilha. Mar tranquilo, né? Tudo beleza. Vou chegar no porto seguro e vou atracar. Essa é a visão do evangelho triunfalista. Essa é a visão que a Bíblia não dá. Paulo diz: sou grato por tudo, eu sei tudo, sei passar por privações, eu soube apanhar, eu soube ser exaltado, eu soube ser humilhado, eu sou grato a Deus por tudo que me aconteceu, porque eu aproveitei as oportunidades que Ele me deu. Outra coisa, para terminar, é que nas oportunidades nós conhecemos a Deus com mais profundidade. Quando nós aproveitamos elas, nós nos aproximamos de Deus. Nós temos experiências sobrenaturais incríveis. Um exemplo bíblico, e você vai pensar em muitos outros, é Zaqueu. Ele pensou assim: eu não posso perder essa oportunidade de ver Jesus passar. E quando Ele passar, eu vou estar bem próximo dele. Porque eu sou pequeno, eu vou dar um jeito, eu vou estar perto, eu quero ver Jesus. E quando Jesus foi à casa dele, teve vento favorável para Zaqueu? Olhando humanamente, não, porque ele deu a metade aos pobres, restituiu 4 vezes mais do que ele tinha fraudado, mas Jesus disse: aqui nessa casa hoje houve salvação. Ele falou assim: eu não vou perder essa oportunidade, não me interessa o que humanamente eu vou perder, eu não vou perder a oportunidade de estar com Jesus. Então, nós nos aproximamos de Deus quando aproveitamos essa oportunidade, porque nós mantemos um relacionamento mais íntimo com Ele e ainda somos abençoados. Quando nós nos aproximamos de Deus, é isso que diz Hebreus 11:6, porque aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e que se torna galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Quem se aproxima de Deus é abençoado.
Nós não nos aproximamos por causa da bênção, mas por decidirmos a proximidade, a comunhão, somos abençoados. Então, as oportunidades que Deus nos dá e nós agarramos, nos fazem ter mais comunhão, conhecer a Deus com mais profundidade. Um exemplo também é Jó. Jó passou por um vento contrário, nada favorável a ele, mas ele diz, lá você conhece bem a passagem, Jó 42, verso 5, eu conhecia o Senhor só de falar. Não é verdade? Não é o que diz Jó 42, 5? Tem aí no PPT? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu conheci agora o Senhor. Nesse vento contrário, apanhei demais, perdi tudo, mas agora eu estou próximo do Senhor. Houve um propósito para tudo aquilo. Ele agora conhecia, os olhos dele viram a Deus. Antes era só de ouvir falar. Então não tem como ser próximo de Deus, ter comunhão, profundidade, só de ouvir falar. Tem que conviver com Ele. Tem que estar com Ele no barco, no mar revolto, no meio de uma tempestade, num vento contrário, mas tem que estar ali com Deus. Tem que estar ali para você ter esse relacionamento e conhecê-lo com mais profundidade. Então, aproveitando as oportunidades, vemos a Deus com mais clareza. Quando nós olhamos para todas essas situações e encarando elas como oportunidades de Deus, nossos olhos se abrem. Nós vemos a Deus com mais clareza, Ele se revela, nós temos mais comunhão, mais intimidade, adquirimos poder no Espírito Santo, ousadia. Por isso que todos os apóstolos tinham tanta intrepidez na fé, porque foram homens que souberam agarrar as oportunidades de Deus, mesmo contra todos os pareceres humanos, tiveram intimidade com Deus, gratidão, se capacitaram, as oportunidades apareceram e Deus fez coisas sobrenaturais incríveis. Agora, Deus quer fazer, Deus te dá oportunidade, mas cadê o preparo? Cadê o preparo da igreja? Não tem. Deus continua querendo fazer coisas incríveis, mas as pessoas não estão buscando o preparo. Então é necessário o preparo para que quando as oportunidades venham, coisas sobrenaturais aconteçam. O tempo é escasso, os dias são maus, nós não podemos jogar fora as oportunidades e devemos nos desvencilhar das armadilhas. Você vai ter a percepção do que é oportunidade, do que é armadilha. Determinadas coisas você vai ver e vai dizer assim, chuta que é macumba, como o pastor Maurício diz. Outras você vai dizer assim, não, isso é de Deus. Isso aí tem um propósito de Deus. Eu vou nessa porque Deus está aí. Tem algo de Deus, tem algum propósito para mim nessa história. E aí nós avançamos. Então não esqueça, amadurecer, agradecer e ter intimidade com Deus. Como eu disse, você vai pensar em outras mais, mas aproveite as oportunidades. Permita que elas produzam isso na sua vida. Amém? Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, meu Deus. Obrigado, Pai, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Muitas vezes, meu Deus, por causa da nossa ignorância, como Paulo diz, que nós não podemos ser nécios, por causa, Deus, dessa ignorância, nós não vemos o teu propósito, não vemos o sobrenatural, não vemos, meu Deus, como todos esses homens e mulheres relatados na Bíblia viram com olhos espirituais as oportunidades que o Senhor tinha na vida deles para fazer algo sobrenatural e maravilhoso. Meu Deus, que nós possamos ter os nossos olhos abertos a cada dia, que nós possamos, meu Deus, agarrar as oportunidades que o Senhor nos dá, que nós possamos ter gratidão, meu Deus,
Há tantos ingratos, Senhor, nesse mundo hoje, até mesmo dentro da igreja, reclamando, meu Deus, dos irmãos, reclamando da cadeira que sentam, reclamando do papel higiênico, reclamando de tudo, quando deviam agradecer. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem me dado. Obrigado, meu Deus, por esse prato de comida. Obrigado, meu Deus, porque eu tenho uma muda de roupa, porque muitos não têm nada. Nós somos gratos ao Senhor, precisamos desenvolver essa gratidão, precisamos buscar o preparo, a capacitação. O poder no Espírito Santo está cheio do Espírito Santo, para que quando o Senhor coloque diante de nós a oportunidade, nós possamos ser usados, as coisas aconteçam, o milagre aconteça, a conversão se produza. Meu Deus, faz o teu povo ver isso, enxergar dessa maneira, de uma maneira diferente, não como o mundo vê, não apenas como um vento favorável, não apenas como algo que é belo e maravilhoso diante de mim. Não, que nós possamos ver com os olhos espirituais, que nós possamos ver além, como o Senhor vê, que nós possamos ser gratos a Ti, meu Deus. Fala ao nosso povo, meu Deus, fala ao Teu povo, Senhor, fala a essa igreja, aos meus irmãos. Assim eu te peço, meu Deus, entregando essa oração e te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, irmãos. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, Mestre,
Mestre, chegou a bonança, em paz desde o céu e mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu Mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegue o seu coração. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o cheiro do mal, as águas não podem naufragar. E leva o Senhor Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor.